Companhia de novo, vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina e ver o que Deus tem para nós nesse dia. Hoje, dentro do nosso estudo número 6 sobre a mudança da lei, nós vamos entender a relação entre a lei e o pecado. Algumas pessoas pensam que a lei é ruim e até confundem a lei com o pecado, mas na verdade não é assim. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Algumas pessoas têm dificuldade com a lei de Deus porque elas não entendem o papel da lei de Deus, a função da lei de Deus. A lei de Deus não tem por função nos salvar, ela é incapaz de nos salvar, até porque ninguém consegue guardar com perfeição a lei de Deus. Em algum momento na vida, qualquer pessoa dá um tropeço, dá um vacilo, comete um erro. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é a transgressão da lei. E em algum momento na vida eu tenho certeza que você já transgrediu a lei de Deus, assim como infelizmente eu também já transgredi. Então, a lei não pode nos salvar. Mas esse nunca foi o papel da lei de Deus, nunca foi o desejo de Deus que a lei viesse nos salvar. A salvação vem pela graça, vem pelo sacrifício de Jesus, vem pelo poder do seu sangue. O papel da lei é outro. O papel da lei é nos mostrar o pecado. O apóstolo disse no texto que nós não conheceríamos o pecado se a lei não dissesse. Então entenda o plano da salvação. A salvação, ela é o perdão dos pecados. E o pecado é a transgressão da lei. Mas eu só sei que eu cometi pecado se a lei me revela que eu cometi pecado. Então a lei me diz qual é o padrão de Deus. E ao eu olhar para a lei de Deus, eu entendo esse padrão e eu sei que quando eu falho em um ou em outro ponto, eu estou em pecado. E nesse momento eu tenho a necessidade de ir até Jesus, que é o nosso Salvador, e Ele sim nos dá a sua graça e o seu poder. Então, a lei não é pecado, a lei não é ruim. O problema não está com a lei, está com aqueles que precisam guardar a lei, com o ser humano. No mesmo capítulo 7 de Romanos, no verso 12, o apóstolo diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei revela o caráter de Deus, ela nos revela a santidade de Deus, e ela nos apresenta o nosso pecado, cria em nós a necessidade de irmos a Jesus, e então nós vamos a Jesus. E Ele, de braços abertos, nos abraça e nos dá o seu amor e nos estende a sua graça, nos levando para a salvação. Que Deus possa lhe abençoar para que você possa buscar a graça de Deus e viver em conformidade com essa lei, que é santa, justa e boa. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua lei. Ela nos protege, ela nos revela a nossa necessidade de buscarmos ao Senhor e ela é uma lei que dirige a nossa vida. Obrigado também porque nós não somos salvos pela obediência à lei, senão seria muito difícil. Mas em Jesus nós temos a salvação. Agora, ó Deus, depois de recebermos a graça e a salvação de Jesus, que nós possamos viver por amor, em conformidade com a Tua lei. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.